Então, vamos falar então agora, Júlia, sobre qual o caminho para a vacina então ser aprovada, que é a sua pergunta. O caminho é longo, geralmente, mas quando a gente tem uma emergência sanitária como esta do coronavírus, essa pandemia que a gente está vivendo, esse caminho foi encurtado. Mas vejam bem, não foi encurtado porque foram puladas etapas. Foi encurtado porque houve um empenho da comunidade científica do mundo todo para tentar encontrar uma vacina. E não só isso, a gente além de ter esse empenho todo, a gente teve muito financiamento, muito dinheiro para fazer pesquisa, para ser cientista e desenvolver aqueles projetos, a gente tem que ser financiado, a gente precisa de dinheiro. E esse dinheiro veio de todos os países do mundo, vários governos financiando as pesquisas para a obtenção de uma vacina. Então, com isso e com todo mundo envolvido nesse propósito, a gente conseguiu fazer uma vacina num tempo mais rápido. Mas quais são as etapas? As primeiras etapas para o desenvolvimento de uma vacina são pesquisas pré-clínicas, que a gente chama. Essas pesquisas pré-clínicas são pesquisas que são feitas em laboratório. E como que é essas pesquisas em laboratório? A gente faz pesquisas em cultura de células. Cultura de células são quando a gente coloca um conjunto de células dentro de um meio nutritivo, que tem todos os nutrientes para as células sobreviverem, e faz com que essas células vivem ali num ambiente bem artificial, né? E a gente consiga mimetizar, né? Imitar ali o que aconteceria se essa célula estivesse vivendo num ambiente natural. Essas culturas de células a gente usa para não ter que usar um organismo vivo, né? Para não ter que usar um animal logo de cara ou um ser humano. Então, essas culturas de células foram utilizadas, a gente pode infectar com vírus essas células, porque são células que são usadas só para esse propósito. E também são usados animais. Então, depois que testes em culturas de células têm algum sucesso, a gente passa para uma etapa ali com animais. Então, são usados geralmente camundongos de laboratório para tentar, então, avaliar a eficácia, mas também a segurança da vacina. A gente quer avaliar se a vacina funciona, mas também quer avaliar se ela é segura para que as pessoas tomem a vacina e não tenham nenhum problema pela vacina. Depois que se passa por essas etapas e que é certificada que a vacina é segura e é promissora porque tem alguma função mesmo, ela pode ser útil para prevenir a infecção, ela passa por para outra etapa, que é a etapa de fase clínica. Essa que a gente falou era pré-clínica. A de fase clínica é composta por várias etapas, né? Então a gente tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Na fase 1, a gente testa num grupo de pessoas pequeno, né? Um grupo de pessoas que não é muito grande, ali em torno de dezenas de pessoas. E nesse grupo de pessoas, o que vai se buscar ali é principalmente ver se a vacina é segura, se ela não é tóxica, né? Se ela não é perigosa. E aí é testado ali naquele pequeno grupo de pessoas. Pessoas saudáveis, que são voluntárias, que desejam participar do estudo, né? Depois, passada essa fase 1, da fase clínica, que é uma fase que é só para testar mais mesmo essa parte da segurança, a gente vai para a fase 2, em que a gente já começa a ter centenas de pessoas participando do estudo. Essas pessoas também são voluntárias e essas pessoas também estão ali porque querem. São pessoas saudáveis, né, que se voluntarizam para participar dos estudos. E essas centenas de pessoas vão ter ali a vacina testada, utilizando todas a segurança, claro, mas vão ter a vacina testada para a gente avaliar se a vacina é segura e também para avaliar se ela tem eficácia. Avaliar se ela funciona de verdade, né? Se ela é útil de verdade. E aí, depois dessa fase 2, a gente vai para uma fase 3, que é uma fase que a gente pode usar milhares de pessoas e usa-se nessa fase 3 estudos multicêntricos. O que são estudos multicêntricos? A gente faz em vários centros de pesquisa coordenando esse estudo. Então, a gente tem aqui no Brasil acontecendo, mas também tem outro país que também está conduzindo o mesmo estudo da vacina para avaliar em diferentes populações como essa vacina funciona.
E aí a gente vai avaliar também se a vacina funciona, mas vai avaliar também essa questão da segurança da vacina, porque continua sendo importante avaliar a segurança. Nesse caso, a gente tem um estudo que é conduzido de uma forma bem controlada em todas as fases, mas nesses estudos a gente usa uma escolha aleatória de pacientes. Você não vai escolher, não, eu quero esse paciente no meu grupo que vai ser vacinado, esse paciente no grupo que não vai ser vacinado. Não é assim que funciona. A gente escolhe aleatoriamente, nem o paciente sabe o que está tomando e nem o pesquisador sabe o que ele está tomando, se ele está tomando uma vacina ou se ele está tomando um placebo. O que é o placebo? O placebo é uma vacina de mentirinha. Seria aplicar algum tipo de solução que não tem nenhum efeito, tá? Que não tem um efeito de vacina. Ou então, em alguns estudos, a gente pode usar como comparativo uma outra vacina para o mesmo propósito, para comparar se uma é melhor que a outra. Nesse caso da fase 3, essa é a última fase antes da vacina chegar na nossa população e a gente começar a se vacinar. Nessa fase, então, esses voluntários vão participar e aí, depois de que se tem um número X de infectados, então, depois que se atinge um número de infectados, o estudo é parado e aí é analisada a eficácia da vacina, que foi o que aconteceu recentemente, né? No Brasil, final do ano passado, a gente já começou a ter, então, ali os números de eficácia das vacinas. Depois, então, que se atinge o número de infectados, não importa qual grupo, então de 3 mil pessoas, 100 pessoas é o número que eu quero atingir de infectados. 100 pessoas dessas 3 mil se infectaram. Eu não sei quem tá tomando a vacina e quem tá tomando placebo. Aí, o que eu faço? Eu vou abrir o estudo, aí eu vou descobrir quem que tá tomando cada coisa. Isso porque tem um comitê que sabe quem tá tomando cada coisa. Um comitê independente, que não faz parte do estudo, não tem nenhum interesse ali no estudo. E aí, eu vou abrir o estudo e vou descobrir dessas pessoas infectadas. Será que a maioria era quem não estava tomando a vacina? Aí eu vou saber, então, a eficácia da vacina. Da fase 3, então, a gente vai para a fase 4, que é a fase que a gente tá, que é a fase em que a gente começa a tomar a vacina, mas que continua tendo a farmacovigilância. O que é farmacovigilância? A farmacovigilância é o ponto em que a gente começa a observar os efeitos adversos da vacina. Numa população grande, é mais fácil aparecerem efeitos raros, né? Efeitos que são considerados bem raros. Então, quando eu começo a vacinar muita gente, o que começa a acontecer? Aquele efeito que era raro de acontecer, que acontecia 1 em 1 milhão. Se eu vacinei 6 milhões, vai aparecer 6 pessoas com aqueles efeitos. E aí eu vou analisar se a vacina ainda é segura. Então, essa questão de segurança é avaliada sempre, até quando a gente está tomando. Mesmo após uma vacina ter o seu registro, a gente vai continuar tendo essa análise em cima da vacina. Essa análise para dizer que a vacina é sim segura, para mostrar para a população que a ciência se preocupa com a nossa saúde. Então, essa farmacovigilância, que é a fase 4, a gente está então em constante vigilância dos efeitos adversos que estão aparecendo na população. Os órgãos regulatórios, como a Anvisa, estão sempre alertas a isso, para então suspender a vacinação se for necessário.